Bom, gente, agora a gente vai passar um pouquinho para a etapa de questões, né? Tanto o pessoal que está aqui, né, dando prioridade aí inicial para a mesa, e como, então, o pessoal que está vendo aí online esse fórum. Então, eu vou começar provocando aqui, né? Tanto o Jairo como a Michelle deram uma perspectiva, uma mais estruturada, de como vocês estão tentando colocar a questão de sustentabilidade dentro de um projeto específico, e o Jairo contou uma série de histórias do quanto é difícil, num projeto de um grande empreendimento, olhar as 3 dimensões. A gente tem visto, tem um estudo que a gente fez, que fez uma varredura da literatura do conceito de sustentabilidade. A gente viu que por muito tempo, vou sentar aí com vocês para não ficar aqui em pé, por muito tempo a gente tratou sustentabilidade como longevidade, depois apareceu a dimensão do triple bottom line, com a questão social, ambiental, fundidas com a questão do econômico, mas a gente vê que a questão social é bem mais emergente, né? A questão ambiental já começou forte na década de 90 e vem se consolidando, mas a social ainda talvez seria a perna mais curta do triple bottom line, né? E você deu alguns exemplos bastante ricos dessa questão social, inclusive vividos na pele, né? E quando a gente fala, por exemplo, Belo Monte, né? Você deu o exemplo das placas, que eu achei muito rico, né? Das placas de painel solar em Itaipu, e a gente vê uma discussão ocorrendo ali em Belo Monte, né, que vai fazer um alagamento de uma área belíssima, vai desapropriar uma comunidade indígena, é uma situação bastante complicada em termos de identificar os trade-offs do triple bottom line. Então, eu queria provocar vocês dois em 2 questões que a gente tem visto cada vez mais forte. O triple bottom line, ele é visto quase como se fossem enormes checklist independentes, mas na verdade a gente sabe que tem muito trade-off entre essas 3 dimensões, e entender, né, esse compromisso que às vezes não é ganha-ganha, né? Às vezes você vai para um lado e prejudica o outro. Então, se vocês também estão tentando fazer essa preocupação de entender os trade-offs entre as 3 dimensões, e assim, queria que você desse, vocês têm uma metodologia bastante interessante de gestão de projeto na Siemens, né? Que vocês auditam, etc. Eu queria que você me desse uma previsão de introdução da dimensão sustentável nessa metodologia. Então, vou começar com você. Bom, eu vou te responder, começar pela segunda pergunta, que é a mais fácil. Bom, realmente a Siemens ela tem uma metodologia de projetos que começou basicamente no comecinho do ano 2000, que é chamado PM at Siemens, ou PM@Siemens, né? E a gente tem um guia, né? Da mesma forma que tem o PMBOK, o Prince, a gente tem o nosso próprio guia de gestão de projetos. Nós já estamos na versão 5 desse guia. E eu tive a oportunidade na semana passada de participar da reunião mundial do grupo de PMOs da Siemens, e a gente decidiu que está na hora de fazer um novo guia. A gente precisa fazer uma atualização do nosso guia. E vamos fazer isso em 2 etapas. Uma primeira etapa são para aqueles itens mais importantes, aquelas questões que não podem deixar de ser analisadas no contexto que a gente tem hoje. Para essa versão, vai ser uma versão que a gente deve estar lançando no próximo ano, 2012. E uma versão, que é a versão, vamos dizer, mais completa, para daqui a 2 ou 3 anos. Talvez 2014, aí, junto com a Copa do Mundo. Na questão sustentável, hoje, por exemplo, quando a gente fala de Environmental, Health and Safety, no nosso guia hoje, é simplesmente uma menção, dizendo, olha, gerente de projeto, você tem que seguir os procedimentos de Environmental, Health and Safety. Isso ainda está muito na ideia do gerente de projeto. Significa que eu tenho que ter um técnico de segurança do trabalho. Tá? Então, quando você fala isso, técnico de segurança... Sim, tem que ter um técnico de segurança do trabalho? Tem. Isso já é um grande avanço. Mas você tem que ter um pouquinho mais. Tá? Então, para o nosso próximo guia do ano que vem, a gente já vai ter um capítulo
específico sobre Environmental Health and Safety. Sustentabilidade, a gente considerou que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para amadurecer, porque esse é um guia que ele vai servir não só para CIMES do Brasil, mas para CIMES do mundo. Tá? Então, se um gerente de projeto aqui do Brasil for fazer um projeto lá na China, tá? Ou vice-versa, eles vão falar exatamente a mesma linguagem. Tá? Os princípios são os mesmos, com a adoção local. Então, essa é a segunda resposta. Com relação ao trade-off entre as três áreas, de fato existe. Né? De fato existe. Isso também foi uma das questões que a doutora Martina Human comentou conosco, que não dá para você simplesmente pensar no ecológico se você não tiver o econômico. Tá? Você tem que ganhar dinheiro. O objetivo da empresa é remunerar os seus acionistas. Então, você pode fazer uma coisa linda e maravilhosa e depois no final do ano quebrar? Não adiantou nada. Tá? Você tem que ter uma recompensa financeira por aquele projeto que você está tendo. Então, o que a gente percebe também é que cada vez mais os nossos próprios clientes eles estão requisitando esse tipo de controle. Então não é uma coisa só que a gente faz na Siemens porque a gente é legal, né? Mas também os nossos clientes estão solicitando. Num grau ainda muito pequeno. A gente tem até o nosso hoje líder do PMO, que foi a pessoa que montou o PMO aqui no Brasil, que é o Erwin Vaitlana. Ele menciona o seguinte, que há 20 anos atrás, a gente quase não falava de qualidade. Qualidade era aquela coisa assim, eu tenho ISO 9000. Puxa vida, você tem ISO 9000, que coisa interessante. Né? E hoje, qualidade ISO, né, as práticas da ISO, elas são disseminadas e todo mundo tem. Não é mais um diferencial. O que a gente quer na Siemens é colocar para os nossos clientes, colocar para as comunidades que o aspecto sustentável, ele é importante e ele é um diferencial. Então, eu tenho que pagar um pouquinho mais para ter um projeto sendo conduzido de forma sustentável? Efetivamente tenho. Mas isso é bom? É. Por exemplo, no caso agora do vazamento na bacia de Campos, o que os executivos da Chevron estão imaginando hoje? Né? Se eu tivesse colocado uma segunda, se eu tivesse feito, eu não estaria pagando. A multa, em geral, a multa é a parte mais, vamos dizer, talvez a parte menor. A propaganda negativa que se fez com a Chevron, e antes, no caso lá do Golfo do México, com a British Petroleum, no caso da British Petroleum, caiu o CEO. Né? Perdeu o emprego. As ações também. Quer dizer, a empresa perdeu como um todo. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, precisa, eventualmente, gastar um pouquinho mais para a gente cobrir os aspectos econômicos, sociais e ambientais? Sim. E isso é um preço, isso é um valor que a sociedade tem que entender, que é um valor que eu não estou pagando porque é nice to have, ou bom de ter. Porque ele é necessário. Então, isso que a gente está discutindo hoje, que é talvez o nice to have, o bom de ter, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a 20 anos vai ser o dia a dia nosso. Vai ser a mesma forma que a gente fala hoje de sistemas de qualidade. Tá? Ninguém mais tem dúvida que o sistema de qualidade é bom. Você precisa ter um sistema de qualidade. Daqui a 20 anos, eu espero que talvez menos, tá? 10, 15 anos, a gente diga sustentabilidade em geral e especificamente em projetos é necessário, é obrigatório. Não se pensa mais nisso. Seria incorporado às práticas como hoje é um cronograma. Exatamente. Acho que Michele tem um comentário. É interessante essa questão do triple bottom line, porque é um tripé, né? E o tripé não pode ser manco, realmente, né? Então é complicada essa questão que a organização ainda ela é muito forte na questão econômica, né? Ela tem um pé um pouquinho maior em relação à questão ecológica, ambiental. A gente fala ecológica, é interessante que a Martina utilizou muito o ecológico, por quê? Porque a questão do ambiental, ela envolve muito mais do que a parte natural. Envolve o ambiente e acaba envolvendo um pouco social também. Então, eu achei interessante essa questão do econômico, ecológico e social. E é interessante que realmente tem um tripé.
Porque até nas discussões com o gerente de projeto, com a equipe de projetos, era difícil eles identificarem no risco, segmentar, mas isso é mais econômico, é mais social, é mais ecológico. Porque acabava juntando tudo um pouco. Por exemplo, a questão de vazamento de petróleo. Atinge o social, atinge o econômico e atinge o ecológico. Então é interessante que ele está assim ramificado nesse sentido. E ainda poucas organizações entendem isso, né? Analisam apenas pelo viés econômico, que agora tem os ecochatos também, né, buscando informações. Tem também a questão do econômico, tem os acionistas, e a população local do entorno que não quer mais esse tipo de serviço, esse projeto. A imagem da empresa realmente é comprometida. Então, esse tripé, cada vez mais, a opinião pública percebe que é essencial. E isso que faz com que as organizações busquem se adaptar a essas novas práticas. Ok. Eu queria lembrar que a plateia poderia fazer as questões, né? Quem tiver... Eu ia te dar prioridade antes de passar para a plateia. Ok. Bom, enquanto a plateia pode se preparar para as questões, eu queria também fazer uma pergunta a ambos. E nesse sentido, sair um pouquinho do assunto em si, mas pensar um pouco no futuro, já que você disse no futuro, Jairo. Então, eu queria assim, perguntar para você, a experiência da Michele na Siemens ajudou a entender um pouquinho essa preocupação com a necessidade de gerenciar a sustentabilidade em projetos? Como foi a experiência dela e como que você pretende fazer daqui para frente? Vocês acham que novas possibilidades terão, né? E para a Michele, assim, como foi a sua experiência em relação a esse trabalho dentro da Siemens? O que te contribuiu na carreira acadêmica e como isso aí pode te ajudar futuramente também? Bom, a Siemens ela tem um escritório de sustentabilidade, né? Então, que verifica questões de produto, questões de processo, o nosso próprio, os nossos prédios, as nossas fábricas, né? A questão ambiental, a questão ecológica nessas localidades. Inclusive, de novo, não quero fazer propaganda, mas, né, acho que os feitos a gente tem que dizer. A nossa fábrica de Manaus, ela conseguiu o selo verde de redução de CO2 num processo chamado GHG, né, que está sendo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é a primeira empresa a obter o selo verde de redução de CO2 no processo de fabricação. Então, nós temos um escritório de sustentabilidade que cuida dessa versão. Mas a gente não tinha nada de sustentabilidade em projetos. Muito porque, talvez, aquela questão da desmistificação, dá para fazer sustentabilidade em projeto, mas o projeto é tão curto, né? A gente está olhando sustentabilidade de longo prazo. Não. A sustentabilidade começa no projeto. Então, a Michele estando lá, ela conseguiu trazer, né, essa visão de que sim, é possível, existem pesquisas, existem práticas, existem metodologias que atuam em gestão de sustentável em projetos. Tá? A própria vinda da Martina Humann e a Cláudia Weniger, que são duas, a doutora Martina é conhecida, né, bastante do mundo acadêmico, né, vários livros. A Cláudia é a doutoranda. Então, nós atuamos de uma forma, vamos trazer da academia o que está sendo trabalhado da melhor maneira para ver o que a gente consegue aplicar no nosso pequeno mundo aqui. Tá? Bom, daqui para frente. O tema não pode morrer, ele tem que continuar. Acho que várias das coisas que a gente aprendeu durante a avaliação que a gente fez junto nesse workshop vão continuar. Principalmente aquilo que a Michele comentou, uma ação maior, um trabalho maior na avaliação dos stakeholders, porque eu acho que é aí que começa, né? Quando a gente pega... aliás, foi até um exercício interessante, né? Nós fizemos com bloquinhos, várias cores, e a doutora Martina ela disse para o PM, está aqui, ó, você tem vários blocos, várias cores, vários tamanhos, monte aqui a sua constelação de stakeholders. E a gente falou assim, não, meu Deus, eu nunca vi isso.
A gente sempre fez avaliação de stakeholder naquela assim, né? Quem que tem e tal? No máximo ali um brainstorming, né? Tal, mas aquilo que você colocou, e aí colocou os bloquinhos, e ela começou a questionar, mas por que você colocou esse stakeholder aqui mais longe do cliente? Aí ele falou, não tinha pensado nisso. Na verdade, realmente, ele está mais próximo. Mas isso aqui, por que está tão próximo? Não, mas é verdade. A gente começou a criar uma constelação dos stakeholders, uma coisa que a gente não tinha feito, nunca tinha feito antes. A própria avaliação de risco, que a Michele comentou também, foi uma das dificuldades, mas eu acho que a maior dificuldade, Michele, essa foi a minha visão, foi na parte dos indicadores de desempenho. Nós não tivemos dificuldade nenhuma em colocar os indicadores de desempenho econômicos. Foi fácil, né? Foi basicamente pegar o que estava lá no dia a dia. Os indicadores ambientais, ecológicos, foi um pouquinho mais difícil, mas também não foi assim tão difícil. Agora, quando a gente colocou os indicadores sociais, esse a gente não conseguia imaginar assim, como a gente consegue medir indicadores sociais dentro de um projeto. E esse foi para mim o gap, a gente até comentou isso também com as pesquisadoras de Viena, que foi o gap que eu achei que, né, talvez pensando aqui do meu lado mais prático, né, eu gostaria de ter alguma coisa assim, olha, use isso aqui, que isso aqui é o best in class. E não tem best in class. Tá? Não tem. Nós vamos ter que desenvolver indicadores sociais, principalmente indicadores sociais. Tá? Eu acho que dos três, do triple constraint que a gente tem, os indicadores sociais são os mais difíceis de serem avaliados. Tá? Porque, por exemplo, a gente vai colocar esse projeto de um parque eólico numa comunidade próximo de uma praia, no litoral. Talvez a gente tenha que fazer um trabalho talvez até antropológico, eu não sei, né? De verificar como a gente entrou naquela comunidade e depois como a gente saiu daquela comunidade, que é uma coisa que a gente ainda não tem. Eu citei para vocês o caso do projeto lá de 4 casamentos e 2 divórcios, né? De fato, a gente mexeu um pouquinho com a cultura daquela cidade onde a gente esteve, mas não é tão fácil mensurar. Né? A própria dificuldade de você incorporar as questões de sustentabilidade na gestão de projetos. E não só nas boas práticas, como também lá em cima, na questão estratégica em projetos. Acho que essa é uma dificuldade que encontramos quando começamos a delinear pesquisas sobre os indicadores de sustentabilidade em projetos. Em sustentabilidade, a gente verificou que não só no ambiente de projeto, a questão social, teve um representante da área de embalagens da Natura no nosso seminário de indicadores de desempenho, e ele comentou exatamente com relação à dimensão social também a dificuldade de criar métricas. Né? A gente conseguiu já evoluir muito, né? Tem até uma dificuldade já de triar métricas ambientais, porque existe referência de análise de ciclo de vida, existem referências de modelos tipo GRI, modelos do Dow Jones, de Bolsa de Valor, etc. Já tem bastante repertório de indicadores, né? E até uma dificuldade de já criar uma linguagem unificada. Agora, para social, a carência é muito grande, e é uma dimensão que os trade-offs estão um pouco entendidos, né? Então eu acho que esse seria talvez a dimensão que a gente tem mais dificuldade, não só no contexto de projeto, mas no contexto geral. Agora, por outro lado, eu queria colocar, antes da Michele falar, e ela também já colocar alguma coisa, a Siemens, que é uma empresa líder nessa questão de gestão de projetos, né, está muito identificada com a evolução da disciplina nas 2 últimas décadas, vai incorporar na sua metodologia mais efetivamente nas próximas versões. Né? E a gente está fazendo um survey de incorporação de práticas de gestão de projeto, e
o nível de incorporação é muito baixo, né? Se a gente não tem processos, pensando em gestão de sustentabilidade, se a gente sequer tem domínio de algumas práticas já como análise de ciclo de vida, análise de impacto, etc., que já estão bem difundidas, mas não estão incorporadas no dia a dia, por exemplo, numa gestão de escopo, numa seleção de alternativas tecnológicas de um projeto, a gente fala do impacto do projeto é pequeno porque ele é temporalmente restrito, mas as escolhas feitas durante o projeto vão impactar, né? Então, quem escolhe, né, muitas vezes, tecnologias, processos, é a equipe que está lá. Então, a gente vê, às vezes, por exemplo, eu licitei um processo, só que aquela compra vai acontecer daí a 2 anos. Daí a 2 anos eu tenho um equipamento que já está no procurement, que é muito mais moderno, mas aí eu tenho que mudar aquela especificação, tenho que fazer uma nova ordem. Em processos do tipo EPC, isso gera um conflito. E acaba se comprando, às vezes, um produto que já está especificado, de um terceiro já acordado, numa especificação obsoleta. Por quê? Porque ela foi feita 2 anos antes num projeto de grande porte. Para quê? Para não comprometer gestão de aquisição, gestão de prazos, conflito com parceiros. Então, a gente vê que muitas escolhas que são feitas no dia a dia de gestão de projeto, elas têm impacto por décadas. Por quê? Porque elas são feitas olhando, às vezes, compromissos, né, os trade-offs de prazo e custo e desempenho, que é como o gerente é avaliado, e não olha o impacto daquilo no horizonte mais longo. Então, essa carência de práticas deixa a gente até meio assustado. Né, porque tudo que se decide em grandes empreendimentos vai impactar a vida de muita gente. Né? Então, eu queria que vocês colocassem um pouquinho aí do quanto vocês acham que esse trabalho está despertando para essas questões. Né? Bom, então, primeiramente, eu queria falar sobre a questão do quanto que a Siemens, né, foi importante também nesse processo, né, em relação não só à abertura das informações, mas também ao aprendizado, porque nós tivemos lá realmente a cultura já incorporada da gestão de projetos, uma maturidade em relação aos processos, a importância de ter padrões, e também em relação também faz 1 ano que tem esse cluster de sustentabilidade na organização, então a organização respira esses princípios, em todos os jornais o foco é sempre a questão sustentável, eles estão com esse empenho, porque eles percebem que realmente é a questão do futuro. Então esse aprendizado foi realmente muito importante e justifica-se realmente a questão do mestrado profissional. Então, realmente não mestrado acadêmico. Eu tenho viés acadêmico, mas é aplicado na prática. Então, isso foi essencial realmente. Deve continuar essas parcerias, isso é importante, acredito, para os 2 lados, profissional quanto acadêmico. E a questão também dessa visão que a professora Marli disse, nós discutimos em relação à questão da visão holística. Isso que é interessante. Muitas vezes o engenheiro tem aquela visão do que ele tem que cumprir, né? A sua meta, o tempo, o custo, a qualidade, e pensa na questão dos suprimentos e não pensa nessa visão holística, o que isso pode ser afetado naquele período, como que vai ser esse fornecimento. Então isso é interessante que dentro desse workshop, o que foi feito? Além de ter a equipe do projeto, estiveram juntos discutindo outros gerentes de projetos de outras áreas, porque eles identificavam situações que não aconteciam na área de energia, mas aconteciam na área de indústria, aconteciam na área de saúde, e agora com o novo setor de infraestrutura e cidades também, então tem um leque de oportunidades, então pode-se fazer um benchmark dentro da organização com os demais gerentes de projetos. Então isso é bem interessante. Então essa visão holística, não se fechar apenas à equipe de projetos, mas ter outros envolvidos no processo para conseguir desenvolver e identificar melhor essas questões de riscos e oportunidades. Então isso foi interessante nesse sentido. Eu acredito que um grande legado que vai se ficar é justamente essa questão. Muitos PMs gostaram dessa intervenção. Isso foi interessante. Se perde, vamos dizer assim, 1 semana, mas se ganha quanto tempo de experiência, se ganha tanto tempo de gerar menos riscos no projeto. Então, isso foi bem interessante. Só um comentário, né? Você mencionou índices de sustentabilidade, e efetivamente existe um índice no Dow Jones, né, de sustentabilidade, e a Siemens é a empresa que tem maior pontuação nesse índice. Tá? Então, significa que a gente está fazendo alguma coisa certa.
Um ponto que eu queria também comentar que cada vez mais as empresas elas enxergam os gerentes de projeto não simplesmente pelo viés do realizador, tá? A pessoa que fez, mas também pelo que ele causou. Então, dando um exemplo simples, não adianta você construir a estrada e destruir a floresta. Você tem que construir a estrada, esse é o teu objetivo, é o que está lá no seu Project Charter, você tem que construir a estrada, mas você tem que preservar a floresta. Então, um pouquinho daquela coisa do PM herói, é uma coisa que a gente está tentando combater. Tá? Esse é o termo, combater. Então, quando eu falo para os gerentes de projetos da Siemens, eu mostro para eles o seguinte: você quer ser o super-homem, a Mulher Maravilha? Projeto é missão impossível? Não, não é. Tá? Aliás, nós não queremos PMs heróis. Porque o PM herói é aquele que não segue os procedimentos. É aquele que não segue os padrões. Ah, mas você é aquele cara chato que quer que ele siga... Eu quero que ele tenha disciplina junto com criatividade. E eu acho que disciplina e criatividade elas não são mutuamente exclusivas, elas são complementares. Então também é uma nova forma da gente enxergar o PM, não simplesmente o gerente de projeto, né? Às vezes eu falo PM porque é a nomenclatura nossa lá, né? E uma vez me perguntaram, eu estava dando uma aula, me perguntaram: professor, você está falando da polícia militar? Eu falei: não, desculpa, é o gerente de projeto, tá? Então a gente procura ver também uma forma de premiar, uma forma de dar visibilidade para aquele gerente de projeto que não é o herói. Tá? É aquele que segue os processos, que entrega os resultados e que faz aquilo de forma sustentável. Eu queria colocar uma coisa, Jairo, nessa discussão que você fala do gerente de projetos herói e quando você falou exatamente da criatividade andando junto com a disciplina. Na verdade, a definição de projetos te pede isso, né? É um evento temporal. Temporal no sentido de estar restrito, de estar pressionado, de estar cuidando das restrições, dos limites, etc. E ao mesmo tempo, desenvolvendo um produto, criando, né? Ele usa a palavra criando, um produto de serviço único. Ou seja, o indivíduo também tem que ter uma certa ousadia, tem que ter uma certa criatividade. Quer dizer, então, eu acho muito bem-vindo essa sua visão que contempla, que eu corroboro com ela no sentido de olhar tanto a disciplina quanto a criatividade. No entanto, você não vou criar então os gerentes de projetos heróis, eu vou criar outras modalidades, tentar que ele seja criativo, mas que ele siga padrões, procedimentos, etc. E a empresa, ela está preparada para isso? Ou seja, no caso da Siemens, eu sei que ela tem todo esse sistema de gestão muito bem estruturado do lado da disciplina. E do lado da criatividade, como é que você conta? E já aproveitando, nós estamos falando de sustentabilidade, como que isso vai andar dentro do gerenciamento em si? Bom, Michele também gostaria de... Nós temos gerentes de projeto muito criativos. Né? Realmente muito criativos. Porque, como você comentou, num projeto a gente está criando algo novo. Algo que não foi feito antes. Então, precisa de criatividade? Precisa. E a gente precisa de gerentes criativos? Sim. Só que eles têm que ser disciplinados. Porque o que a empresa enxerga, o que a empresa espera do gerente de projeto? Ela espera previsibilidade. Tá? Previsibilidade. É o que a empresa espera. Então, quando o gestor do gerente de projetos, a área de negócios, ela pergunta: você vai entregar o seu projeto no prazo? E a gente espera que o gerente de projetos diga: sim, vou entregar no prazo, ou não, vou entregar antes, vou entregar depois, mas de uma forma que a gente possa se preparar para aquilo. Se vai atrasar, ok, me diga que vai atrasar. Não fica me escondendo que vai atrasar. Se está custando mais do que estava sendo previsto no orçamento, também precisa ser colocado. Tá? Então, a questão, o que a empresa pede, simplesmente, a empresa pede um item do gerente de projetos: previsibilidade. Me diga o que está. Desculpe. Me diga o que está acontecendo. Tá? Dentro disso,
a gente já teve situações, né, em que gerentes de projeto foram buscar incentivos da Lei do Bem, que não tinham sido previstos na fase de proposta, mas ele identificou uma possibilidade. Opa, esse projeto aqui eu estou trazendo alguma coisa que é inovadora, então eu posso fazer uma aplicação para a Lei do Bem. Então conseguimos, só para ter ideia, no ano passado, a gente conseguiu algo como 16 milhões de reais de incentivos da Lei do Bem, e não todos eles, a gente pensa que isso vem muito da área de desenvolvimento e pesquisa, não, teve boa parte disso que veio também da área de projetos. Porque inovar projeto, a gente também está inovando. Então, quando a gente fala assim, inovação, Lei do Bem, é aquele pessoal da área de desenvolvimento. Não. Também projetos, a gente pode fazer inovações muito grandes em projetos. Então, nós tivemos gerentes de projetos que buscaram recursos da Lei do Bem, tá, para melhorar os seus processos. Questões de transporte. Tá? Porque quando você faz uma proposta, você tem uma ideia geral de como você vai fazer transporte daquilo, logística. Então, depois disso, né, quando o gerente de projeto ele vai buscar formas de melhorar aquela parte de logística para trazer resultados para o seu projeto. Mas principalmente, né, voltando, principalmente a gente precisa que o gerente de projeto seja disciplinado. A gente não pede muito, a gente pede um relatório mensal. Tá? A gente pede um relatório mensal. Que naquele relatório mensal tem que estar dizendo como que está o projeto, como que ele está. Todas aquelas práticas que a gente conhece do gerenciamento de Earned Value Management. Quando vai terminar, e se vai terminar dentro do orçamento que a gente tem, é simplesmente isso que a gente precisa. Variações. Variações. Né? Então, agora, não entregar o relatório, ou entregar o relatório faltando coisas, ou entregar o relatório com dados errados, isso é uma coisa que o PMO nosso, na Siemens, ele está olhando muito. Então a gente vê muitas vezes, né, relatórios de projeto que estão lá, com as margens de projeto, né, passando mês a mês, sempre no mesmo patamar, e de repente no último mês, quando você entrega o projeto, aquela margem sobe, né, maravilhosamente bem. Aí você vai olhar, era uma provisão de risco que estava, então foi feita a reversão daquela provisão de risco, por isso a margem aumentou, só que aquele risco deixou de acontecer há meses. O risco foi mitigado, foi resolvido há meses. E o gerente de projeto continua deixando, né, aquela reservinha, né, a famosa reservinha, aí, né? Se der alguma coisa errada. Então você vê picos, né, de melhoria de margem e também o contrário, né? Vales muito grandes, né, mais ou menos próximos ali do meio para o fim do projeto, onde parecia que estava indo tudo bem, de repente começa a dar aquela... Não foi previsto aquilo? Né? Então, esse é o ponto que eu quero citar da disciplina. Né? A disciplina de prover para a organização a previsibilidade que a organização precisa para poder gerenciar os seus projetos. Tem que ter gestão, mas não pode estar engessado. Né? Eu queria, então, passar um pouquinho a palavra para a plateia e pedir também para a Veridiana e para a Ana verem se tem aí do pessoal que está vendo à distância alguma questão. Pedir para quem for fazer pergunta se identificar antes. Bom, boa tarde, meu nome é Kaan, também sou aluna do mestrado profissional em gestão de projetos, né, uma turma, entrei esse ano, né, um ano depois da Michele, e a minha dúvida é mais para a Michele mesmo, porque eu quero saber da aplicação dessa metodologia para as organizações em geral, não só no caso da Siemens. Porque o gerente de projetos trabalha para atender a administração geral, né, a alta administração da organização, no sentido de reduzir custo, de otimizar o prazo, e você sabe que construir a ponte e preservar a floresta vai custar mais e vai demorar mais. Então, como trabalhar isso com a alta administração? Como convencê-la de que isso é importante? E qual o papel do gestor de projeto nesse caso? É ele que tem que convencer a alta administração ou tem que ser demandada pela organização, como no caso da Siemens, que já é uma organização que se preocupa com a sustentabilidade? Então, eu queria que você falasse a sua visão sobre isso. Ok, obrigada. É uma questão bem difícil, né, de se colocar essa questão, porque senão venderia para todas as organizações essa ideia, né?
O que realmente facilitou na Siemens foi justamente essa questão da cultura. Então, a primeira questão que foi analisada é a cultura da organização, se ela está madura para receber, se ela tem a visão sustentável, se ela tem a visão de gestão de projetos, ela incorpora essas práticas. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que poderia o gerente de projetos buscar informações, é justamente com esses índices de sustentabilidade que tem no mercado, como, por exemplo, a Dow Jones, por exemplo. Os acionistas buscam muito essas empresas que estão no topo, e para conseguir estar no topo, precisam de algumas práticas. E aí é onde o PM, o gerente de projetos, poderia inserir, olha, para se fazer isso, deve-se fazer algumas práticas, como algumas organizações, como a Siemens, por exemplo, e aí tem justamente essa questão envolvendo. Mas, realmente, o gerente convencer a alta administração é bem difícil. Muitas vezes parte da alta administração, porque é ela que, se ela não estiver te apoiando, você vai ser uma gota no oceano discutindo. Então, a opinião pública vai influenciar, os acionistas vão influenciar, e o gerente de projetos tem que estar atento a esse seu cenário, seus stakeholders, para que ele não perca a oportunidade. Eu vejo mais nesse sentido, né? Analisando os stakeholders e mostrando para a alta administração o quanto que ele poderia ganhar se ele tivesse essas práticas sustentáveis, tanto em relação ao novo mercado, a melhoria da imagem, receita, enfim, tudo isso poderia ser analisado. Em muitos aspectos, eu acho que o fator econômico, por mais que você gaste mais no projeto agora, você pode ter resultados mais para frente. Então, talvez seja possível convencê-los, né, a partir disso. Mas, com certeza, se não é da cultura organizacional, concordo com você de que é mais complicado. Outra questão que eu tive dúvida é quanto aos indicadores que vocês usaram. Vocês criaram indicadores para a Siemens ou usaram do Ethos ou Dow Jones? Como que foi feito esses indicadores social, econômico e ecológico? Os indicadores, na verdade, eles surgiram da discussão. Nós identificamos, junto com a análise de stakeholders e com a gestão de riscos, o que deveria ser gerenciado que poderia causar mais impactos. E, em cima disso, analisamos o que seria mensurável para analisar essa gestão. Então, o KPI ele foi definido em cima do projeto. Então, cada projeto tem uma necessidade e, ainda assim, ele foi ainda superficial, porque, como era o primeiro workshop, a gente não conseguiu ainda identificar todos os KPIs. A gente está na fase ainda de ver quais KPIs devem ser utilizados em outros projetos. Então, essa fase ainda está sendo desenvolvida. Mas o que foi feito é pelo projeto. Porque cada projeto tem uma necessidade, tem um stakeholder. Então, isso que influencia no KPI. Muito obrigada, Michele. Mais alguma questão? Meu nome é Sandra, faço mestrado aqui na produção. Eu queria saber, a cultura de sustentabilidade na Siemens está disseminada na Siemens como um todo, né? Mas como que a Siemens, se tem alguma diferença da Siemens no Brasil, a gente sabe que na Alemanha isso é bem forte, então deve estar bastante desenvolvido lá. Como que isso está, as diferenças disso do Brasil para o resto do mundo? Porque tem empresas que estão falando, a Monsanto, por exemplo, está falando que a gestão de sustentabilidade aqui do Brasil está sendo visto como um benchmark para a Monsanto dos Estados Unidos e da Europa, mas, ao mesmo tempo, essa discussão de sustentabilidade ela também tem muito a ver com o contexto as necessidades locais, né? O Brasil é um país totalmente diferente da Alemanha, que é um país totalmente diferente. Cada um tem as suas peculiaridades. Então, como que a Siemens tem tratado essas diferenças, essas ações de sustentabilidade? Bom, Sandra, primeiro que acho que isso que a Michele comentou da cultura. A cultura de sustentabilidade ela vem do topo, né? Então, o nosso conselho, o nosso CEO é a pessoa que definiu, né, que nós vamos buscar um portfólio cada vez mais sustentável e nós vamos nos pautar pelas ações sustentáveis também. Então, vamos dizer assim, a orientação, a estratégia, ela é global. A forma como você aplica, aí você tem que fazer a aplicação de uma forma local. Porque, como você falou, as características são diferenciadas. Então,
eu estava citando o caso da energia nuclear. Aqui no Brasil, a energia nuclear ela é muito pequena. Tá? Nós temos aí 2 usinas, né? Aliás, uma delas foi fornecida pela Siemens lá na década de 70. Então ele não é um ponto assim importante na nossa matriz energética. Porém, a gente tem outros desafios, que nem a gente estava falando de Belo Monte. Eu acho que Belo Monte é uma decisão seguinte. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter energia? A primeira pergunta que nós temos que ter é o seguinte. Nós queremos ter energia? Sim ou não? Sim. Quais são as opções que a gente tem hoje? Mesmo os parques eólicos, a energia eólica, ele ainda é uma energia, não está totalmente madura. Tanto que, se você pegar o valor do quilowatt-hora da energia eólica, ele é muito maior do que da energia hidráulica, hidroelétrica. Tá? Então, nós estamos dispostos, no nosso país, a investir pesadamente e pagar o subsídio que é necessário para você ter parques eólicos maiores. Tá? A mesma coisa, a energia solar também não está totalmente desenvolvido. É uma energia ainda em maturação. Então, se você for pensar para grandes necessidades, a gente tem as termoelétricas, as hidrelétricas e nuclear. Tá? Nuclear, nós queremos ter mais energia nuclear? Não sei. Eu, pessoalmente, depois que eu vi no Japão... Aliás, até um tempo atrás, né, antes do acidente no Japão, as pessoas dizem assim, olha, energia nuclear ela é verde. Né? Ela também é verde. Porque os rejeitos, né, que são gerados, hoje já existe uma tecnologia que trata esses rejeitos e tal. Depois do acidente de Fukushima acabou, né? Tá? A gente viu o que acontece. Ainda, e se fosse a gente falasse assim, né? Se fosse no Azerbaijão, né? Você fala, no Azerbaijão, foi lá. Não, foi no Japão. Certo? No Japão. Então, né? Então a gente tem 2 opções. Hidrelétrica ou térmica. Qual das 2 você prefere? Hoje é hidrelétrica. Já existe, por exemplo, as usinas do Rio Madeira, elas têm uma nova tipo de turbina, que chama turbina de bulbo. Tá? Então ela não exige um grande lago, uma grande diferença de altura, para que você consiga acionar as pás da turbina, mas ela é acionada, por exemplo, pela correnteza do rio. É como se aquela turbina ela ficasse pousada no leito do rio, e a água, quando fosse passando pela correnteza, ela vai movendo aquela turbina. Tanto que, por exemplo, eu vou falar assim, não sei os números exatos, tá? Mas, se eu não me engano, em Itaipu a gente tem algo como 20 turbinas, né? 20 e poucas turbinas. Algum número assim. Talvez 30. No Rio Madeira a gente vai ter mais de 50 turbinas. Por quê? Porque, efetivamente, o rendimento, entre aspas, não é igual Itaipu, quando você tem um lago enorme, uma diferença de altura, aquilo aciona a turbina muito mais rapidamente. Você tem no Rio Madeira mais de 50 turbinas, por quê? Porque você usa a vazão do rio, a correnteza do rio. Então existem mesmo, a gente não pode também demonizar, né, a hidrelétrica, porque exige um lago muito grande. Talvez hoje, né, talvez, eu não sei, estou falando em tese, estou falando não como Siemens agora. Talvez hoje a gente não fizesse mais uma usina como Itaipu. Tá? A gente teria uma outra solução, uma solução mais ecológica, vamos dizer assim, sem necessitar de um grande lago para Itaipu. Menos impacto. Tá? Mas, mesmo soluções desse tipo... Agora, qual é o grande desafio das usinas do Rio Madeira? É você conseguir controlar todas aquelas 50 turbinas trabalhando em conjunto. Tá? Porque se você, por exemplo, resolver fechar uma turbina, tá? Você pode alagar, eu não sei agora se é jusante ou montante, eu não sou muito bom em geografia, mas você pode alagar, realmente, aí sim criar um lago, alagar áreas que estão lá na frente. Tá? Então hoje, o grande desafio das usinas do Rio Madeira é o controle efetivo
de todo esse conjunto de turbinas para que, quando uma turbina estiver em manutenção, você tenha garantido que outras estão conseguindo fluir a quantidade de água, abrir o vazor, né? Vazante, né? Vertedouro. Abrir o vertedouro de forma correta. Esse é o grande desafio. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta. A Siemens, ela tem uma ação que é do topo, tá? A gente tem, aliás, o objetivo de ser empresa. Existe uma pesquisa da revista The Economist que diz quais são as empresas mais verdes, né? Esse ano a gente ficou em terceiro lugar. A gente perdeu para a Toyota e para uma outra empresa que eu não me lembro agora. Nós ficamos em terceiro lugar. E o objetivo da Siemens é ser considerada a empresa mais verde dentro da sua área. Tá? Bom, gente, não sei se você quer completar. Eu ia fazer uma outra pergunta. Aqui. Bom, o que a Michelle também estava falando é que os indicadores estão sendo ainda criados, né? Cada projeto vai ter os seus indicadores, que a gente também aqui já estava falando, que os sociais são os mais difíceis de definir e tal, mas que vão acompanhar o projeto, né? Imagino desde que do nascimento dele, se ele vai ser aprovado ou não no portfólio, se ele vai escolher esse projeto ou esse projeto. Então, esses indicadores ajudam a acompanhar o projeto como um todo. Mas como que você compara se esse indicador, a gente não tem histórico ainda do que está acontecendo com os projetos ou com os impactos ambientais ou, enfim, os sociais que já são mais difíceis ainda de serem tratados. Como que a gente avalia se, bom, beleza, esse projeto, ele dá retorno financeiro, quer dizer que ele tem ROI positivo, ele impacta, sei lá, 10 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, isso é bom, isso é ruim? Como que avalia, uma vez você tem, já é um desafio ter um indicador, uma vez você tem um indicador, o que você faz com ele? Como que você mede se ele é bom ou se é ruim do projeto? Porque você vai comparar projetos diferentes, com tipos de impactos diferentes, que aí, de repente, um indicador para um é bom, o outro é ruim. Ô, gente, como a gente está avançado na hora, vamos terminar essa pergunta e as demais eu vou recolher e aí a gente manda uma resposta por e-mail, né, para não estourar muito tempo. A gente tem a transmissão, então a gente tem um período aí negociado para a transmissão. Quem gostaria de responder a pergunta, Michelle? Bom, pensando naquela questão que eu informei, que a sustentabilidade ela está na questão estratégica, operacional e metodológica, a operacional é mais simples, né? Quando a gente tem um indicador em relação à quantidade de água consumida num produto, a gente pode diminuir conforme você no ano que vem, no terceiro ano, enfim, você tem essa medição. Realmente no projeto é mais difícil ter essa medição porque cada projeto é único. O que a gente analisou nesse sentido seria em relação a indicadores, se há utilização, por exemplo, de fornecedores que têm já um método sustentável no seu processo, em relação aos parceiros, em relação a todos os cumprimentos do que é legal, do que é organização, do que é o regimento público, local, estadual e federal condiz, e além disso criar novos elementos para tornar aquele local também esse projeto mais sustentável. Então envolve não só a questão do que é obrigatório, mas também o algo a mais. E mostrar isso como vantagem competitiva não só para o seu cliente, para o seu consumidor final, mas também mostrar isso como uma forma sustentável para o planeta, em relação ao local onde será a população local onde estará inserido esse projeto, enfim. Então, inicialmente, o que a gente observou é que esses KPIs não tem como a gente realmente monitorá-los devido a diversidade que existe na Siemens de projetos. Em cada local que você tem um projeto Siemens, pode ser o mesmo produto, mas tem condições diferenciadas, ou seja, um novo projeto. Mas dá sim para a gente analisar nesses pontos, a questão do social, em relação ao que a gente estava falando dos filhos do vento.
Então, no próximo projeto não tem nenhum filho do vento. Foi feito um trabalho, né? Então, a gente trabalha com essas metas nesse sentido. Mas não comparando, né, nesse sentido inicial. A gente vai trabalhar esses indicadores, verificar quais são indicadores que poderiam ter uma análise transversal em todos os projetos, e aí sim será um trabalho futuro. Quem sabe eu posso vir novamente trazer esses futuros trabalhos e com mais dados concretos para vocês. Bom, gente, então vou encerrar nosso primeiro fórum do LGP. Queria agradecer muito, então, a presença do Roque e da Michelle aí pela academia, a presença do Jairo pelo setor empresarial. Convidar para vocês para o próximo, que vai ser dia 13 de março, também numa terça-feira, 12h30. E avisar que os vídeos ficam disponibilizados, então, no site do LGP. E quem tiver mais pergunta, que esse é o e-mail do LGP para perguntas e tudo mais, pode mandar e a gente encaminha, então, para os nossos palestrantes. E obrigada aí por participar do nosso primeiro fórum. Tchau.